Um carro podia ser só um carro, até o momento em que ele começa a escolher quem vive e quem morre. Imagine encontrar um veículo destruído, abandonado, sem valor nenhum, mas que, de alguma forma, parece estar te chamando, e mesmo contra tudo, você decide levar aquilo para casa. Só que com o tempo, alguma coisa começa a dar errado. Não é só um carro, são as pessoas ao seu redor. É como se aquilo estivesse mudando tudo, aos poucos. E o mais estranho não é só o que acontece com quem cruza o caminho dele, mas a sensação de que existe algo ali dentro, observando, reagindo, como se tivesse vontade própria. Mas a pergunta é, esse carro realmente tem vida própria? Ou o verdadeiro perigo sempre esteve em quem decidiu ligar o motor? Porque quando isso finalmente fica claro, já é tarde demais. Hoje você vai entender a história de Christine, o carro assassino mais famoso da cultura pop, e algumas curiosidades que deixam tudo isso ainda mais estranho. Mas só depois da vinheta. Fala pessoal! Christine foi lançado em dezembro de 1983 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil e em Portugal já no ano seguinte, com um complemento, o carro assassino. Mas a história que ele conta vai muito além disso e mostra que tem algo errado ali, desde o começo. Além da trilha sonora com diversos clássicos do rock, e é sem dúvidas considerada uma das principais obras sobre carros possuídos, tanto no cinema quanto na literatura, já que a história também foi publicada no livro de mesmo nome, pelo renomado Stephen King. Com direção de John Carpenter, que 5 anos antes estourou com Halloween, o filme do Michael Myers, que virou uma franquia interminável, a história já começa de um jeito bem diferente. A primeira cena se passa em 1957, dentro de uma fábrica da Chrysler em Detroit, mostrando a linha de produção dos clássicos Plymouth Fury. Todos os carros seguem aquele padrão mais claro, entre branco e bege, com detalhes dourados, exatamente como eram na vida real. Só que no meio deles aparece um modelo vermelho, completamente fora do padrão, e que já chama atenção logo de cara. E não demora muito para ficar claro, tem algo muito errado ali. O carro literalmente ataca um operário, baixando o capô e esmagando a mão dele. Quem vê a cena pela primeira vez acha que foi só mais um acidente, mas logo o mistério aumenta ainda mais, quando um gordinho bigodudo surge e entra no carro. Pouco depois o expediente acaba. A galera vai embora e um supervisor fica intrigado ao ver que os faróis do carro estão acesos. Ele se aproxima e, ao abrir a porta, o homem surge morto, com um charuto na boca, deixando a impressão de que o carro se vingou dele por causa da cinza do seu charuto que caiu no banco. E é aí que conhecemos o padrão de ataque do carro. Sempre que o rádio da Christine liga sozinho, é como se ela estivesse reagindo, como se tivesse vontade própria. Você não sabe nem a metade do que pensa que sabe. A história então dá um salto de mais de 20 anos e vai para a Califórnia, onde a gente conhece Arnold Cunningham, um jovem atrapalhado, tímido, inseguro, desajeitado, fisicamente frágil, e ainda coloca um óculos de nerd nele, para reforçar essa imagem. Ao lado dele está seu único e melhor amigo, Dennis, que é praticamente o contrário, mais confiante, mais popular, aquele cara que tenta ajudar, mas que não consegue mudar totalmente a situação. Eu espero que sim. Logo chegam na escola, naquele ambiente clássico de juventude americana dos anos 70, onde tudo gira em torno de status, aparência e aceitação. Aquele tipo de cenário que a gente cresceu vendo em tudo quanto é filme da sessão da tarde, né? Quase isso. Com esse perfil, Arnie não consegue se impor, o que faz com que ele vire alvo constante de outros alunos, principalmente Buddy, que é aquele típico aluno problemático, agressivo que parece estar na escola há anos e não sai dali por causa da própria indisciplina. Junto com a gangue dele, eles cercam Arnie na oficina de mecânica da escola, com empurrões, ameaças e humilhações. Danny chega, confronta Buddy, e a situação só não fica pior porque o professor aparece e interrompe tudo. Meu Deus. Pouco depois disso, Arnie está com Dennis indo embora, quando vê um carro parado em frente a uma casa, e pede insistentemente para ele voltar.
Quando eles se aproximam, encontram um veículo, um Plymouth Fury completamente detonado, deteriorado, abandonado, cheio de mato e com placa de venda. Esquece essa merda aí, pô. E aí que aparece um velho sinistro chamado George, que diz que o carro era do irmão dele, já falecido. Revela que o nome dele é Christine e oferece o carro por $300. Depois reduz para 250, um valor muito abaixo do mercado. Estranho, né? É, muito estranho. Mesmo assim, o Arnie enxerga algo ali, mete um checão e decide comprar, mesmo contra a vontade do Dennis. Como os pais dele não permitem que ele passe o carro pro nome, pois tem 17 anos, e guarde o carro em casa, ele acaba alugando um espaço em uma oficina-garagem que também funciona como ferro velho, e é lá que começa a restauração dias depois, com peças encontradas no próprio lugar. A partir desse ponto, o Arnie passa a se dedicar praticamente todo o tempo ao carro, e isso começa a refletir diretamente nele. É isso que todo mundo quer, não é? A postura muda, o comportamento também, ele deixa de ser aquele garoto retraído do início. Os óculos remendados com Durepoxi desaparecem, as roupas mudam e surge uma confiança que antes não existia. Mas quando Dennis procura George e descobre que não só o irmão dele, que era obcecado por Christine e morreu dentro do carro, toda a família tem um histórico de mortes ligadas a ele. O mistério só se aprofunda ainda mais. E não para por aí, Arnie começa a se impor mais, e até consegue uma namorada, ali, algo inacreditável para quem viu aquele perfil de nerd no começo da trama. Não, nada a ver, irmão. Só que com o tempo, essa mudança se intensifica cada vez mais. Arnie se afasta do Dennis, reduz o contato com outras pessoas e passa a concentrar tudo em torno do carro. A relação deixa de ser apenas funcional e começa a parecer pessoal, como se a Christine representasse algo maior para ele. E enquanto isso acontece, começam a surgir situações difíceis de explicar. O Dennis sofre um acidente estranho durante um treino, logo após ver que Arnie, Lee e Christine estão na área, e vai parar no hospital, com uma perna quebrada ou joelho, e quase ficou paralítico. Que isso? Depois, o carro ataca ali durante uma sessão de cinema no drive-in, deixando claro que a Christine não aceita dividir o Arnie com ninguém. É a primeira vez que vemos Christine em ação, com o rádio ligando e a luz forte irradiando, como se fosse uma energia maligna. O ponto de virada da história acontece logo após deixar Lee em casa, quando a gangue do Buddy, aquele cabeludo com cara de 30 anos da briga da oficina na escola, que foi expulso por causa disso, resolve se vingar, descobre onde o carro está e destrói completamente a Christine na marretada, logo depois de Arnie guardar o carro e ir para casa. Então morre, diabo! Na manhã seguinte, ele vai com a Lee buscar a carteira que ficou no carro e fica arrasado ao ver a Christine toda detonada, e ainda expulsa a namorada num ataque de raiva. Logo depois vem uma das cenas mais marcantes do filme, quando ele encara o carro destruído e praticamente pede para que ele se revele. E ali, diante dos olhos dele, o carro começa a se reconstruir sozinho. A partir daí começa a caçada aos integrantes da gangue, que passam a ser perseguidos pelo carro. O primeiro é o gordinho Mookie, que rasgou os bancos com um canivete e quebrou o rádio, que sai correndo pelas ruas, entra numa indústria e fica preso numa garagem estreita, onde é esmagado pelo carro. Após a morte de Mookie, a polícia aparece e o detetive Jenkins começa a desconfiar de Arnie, o que gera um bate-papo bem irônico e misterioso. O próximo passo da vingança de Christine é perseguir os outros membros da gangue, que começa após encontrar Buddy Hitch numa loja de conveniência e segue com uma perseguição em alta velocidade pelas ruas, acabando em um posto de gasolina, onde Don está numa oficina. Lá, o Camaro de Buddy é destruído e depois jogado contra Rich, e logo depois o posto explode, matando também o Don. Buddy assiste a tudo, sai correndo pela estrada e acaba sendo atropelado por Christine em chamas, outra cena clássica do filme. Quando o carro volta para a garagem, todo queimado, Will Darnell, o dono do local, ainda está lá, fica intrigado ao ver que não tinha motorista e consegue a façanha da idiotice master de entrar no carro, onde se torna mais uma vítima de Christine. Que burro, dá 0 pra ele! Na reta final, Dennis e Lee percebem que a situação saiu completamente do controle. Não é só o carro, nem só o comportamento. É como se Arnie estivesse sendo consumido por aquilo, e os dois se unem para tentar impedir que tudo piore. Na véspera de Ano Novo, eles decidem que a única forma de deter Christine e salvar Arnie é destruindo o carro.
É mesmo? E essa ideia é reforçada pouco depois, quando o Arnie chega para buscar Dennis. E no caminho mostra que sua ligação com Christine já é doentia, totalmente fora de controle. No dia seguinte, Dennis deixa uma mensagem no capô do carro, marcando um encontro na garagem do Darnell naquela noite, atraindo Arnie para uma emboscada. Não tá mal feito não isso. Dennis e Lee vão até a garagem, pegam um trator e no plano deles, ele se posicionaria num canto, enquanto Lee iria ao escritório para fechar o local e prender o carro lá dentro quando ele chegasse. Mas Christine já estava lá, escondida, e quando Lee caminhava para o escritório, o carro parte em alta velocidade em direção a ela, que consegue escapar no primeiro ataque, e no segundo é protegida pelo trator pilotado por Dennis. Após mais uma regeneração, Christine parte para o ataque a Lee, que estava dentro do escritório. No impacto, Arnie é lançado para fora do carro, atravessando o para-brisa e sendo empalado por um pedaço de vidro. Antes de morrer, ele ainda abraça a namorada e toca Christine pela última vez. O carro segue o ataque a Lee, mas é impedido novamente por Dennis. Mesmo com danos, o carro segue em direção a ela, seguido pelo trator, até que, finalmente, ao verem o carro se regenerando, Dennis consegue esmagar o veículo completamente com a máquina. O confronto termina com o carro reduzido a uma massa de metal retorcido. Em teoria, aquilo deveria ser o fim, mas a sensação que fica é outra. Como eu poderia saber? Porque depois disso, Dennis, Lee e o detetive Jenkins levam os restos do carro para um ferro velho, e na última cena, aquele bloco de metal, que antes era Christine, começa lentamente a se mexer, enquanto Bad to the Bone, de George Thorogood and the Destroyers, a primeira música a surgir no filme, começa a tocar. Detesto esse tipo de música. O filme termina, e aí fica a dúvida. Aquilo realmente acabou, ou está só esperando o momento certo para voltar? Quando Christine chegou aos cinemas em 1983, a recepção foi bem longe do que muita gente imagina hoje. O filme não foi exatamente um fracasso, mas também passou longe de ser um grande sucesso. Ele custou quase 10 milhões e arrecadou algo em torno de 21 milhões de dólares. Um número considerado baixo, principalmente levando em conta que era uma adaptação de Stephen King e dirigida pelo John Carpenter, que já tinha nome no gênero. O dinheiro não é importante. Na época, o público ainda estava meio indeciso sobre esse tipo de história. Um carro assassino parecia uma ideia estranha demais para alguns, e o filme acabou ficando meio deslocado naquele momento do terror dos anos 80, que logo depois ia mudar completamente de estilo. Só que com o passar do tempo, a história foi ganhando força fora do cinema. Christine se tornou referência em filmes de carros possuídos, virou figurinha carimbada nas locadoras e principalmente nas reprises de TV. Aquele tipo de filme que muita gente assistiu sem nem saber direito de onde vinha, mas que acabou ficando na memória. E foi justamente aí que ele encontrou o público de verdade. Com o sucesso no VHS, no DVD e nas exibições na televisão, o filme foi ganhando status de culto aos poucos, até se transformar nesse clássico que a gente conhece hoje. Sabemos que toda a história de Christine é fictícia, mas não demorou muito para surgir um caso que lembra e bastante o conceito do filme, e ele ficou conhecido como a verdadeira Christine. Em meados da década de 1970, uma mulher chamada Wendy Allen teria comprado um Dodge 330 Coronet 1964 por apenas $5. Inacreditável, né? Mas como um carro raro, que em excelentes condições pode valer até $2 milhões, foi vendido por esse valor. Isso tem uma explicação. O veículo carregava uma fama estranha, de amaldiçoado. Antes de chegar até ela, o carro era do departamento de polícia da cidade de Old Yoker Beach, no estado do Maine. Segundo relatos, alguns policiais que dirigiram esse carro teriam matado a própria família e depois se suicidaram.
Com o tempo, mais acidentes e mortes passaram a ser associados ao veículo, e até de pessoas que foram mortas por raios, criando uma reputação bem sombria. Um dos casos mais citados envolve uma criança que tocou o carro e foi atropelada, isso lá nos anos 60, e anos depois, outro episódio semelhante teria acontecido já perto da casa de Wendy. Ela comprou o carro em 1977 e o batizou de Golden Eagle, mas a história ganhou outro nível quando passou a ser ligada ao sobrenatural, após 1983. Em raras entrevistas, Wendy chegou a sugerir uma possível relação com um livro de Stephen King, algo nunca comprovado, e uma coincidência só aumentou o mistério. O nome do meio dela é Christine. O que foi que disse? Com o tempo, a própria imagem de Wendy ajudou a alimentar a lenda. Ela se apresenta como escritora, tem um estilo de vida bem estranho e mantém um site em estilo blog dos anos 2000, onde relata até hoje perseguições, ameaças e invasões ligadas à fama do carro, além de sentar o pau em Stephen King e seus seguidores. No fim dos anos 2000, segundo ela, sua casa foi destruída e o carro foi roubado e desmontado por fanáticos religiosos. Mas ela conseguiu encontrar as peças e o reconstruiu. Ainda assim, afirma que nunca houve nada sobrenatural e que usava o carro normalmente até ele quebrar em 1989 e permanece assim, parado até hoje. No fim, não há provas concretas e tudo isso é tratado mais como lenda urbana e da internet. Agora, que é curioso, isso é, né? Bom, histórias contadas, agora vamos olhar por trás dela, porque esse filme tem umas curiosidades bem interessantes que ajudam a entender por que ele marcou tanta gente. Uma das coisas mais curiosas sobre Christine é que o carro que virou um dos mais icônicos do cinema simplesmente não existia daquela forma na vida real. O Plymouth Fury 1958, modelo usado como base para Christine, como disse lá no começo, era vendido exclusivamente em cores mais discretas, como branco e bege, sempre com detalhes dourados. Essa era justamente a identidade visual da época, mais elegante e menos chamativa. Mas era possível que os compradores pedissem cores diferentes, mas de fábrica, todos eram nesse tom claro. Haviam cores disponíveis em modelos inferiores da mesma linha, o Belvedere e o Savoy, mas o Fury puro só ganhou o vermelho oficial de fábrica a partir de 1959. O vermelho, que hoje é praticamente sinônimo do carro no filme, foi uma escolha criativa, tanto no livro de Stephen King quanto na adaptação para o cinema. A cor foi usada para dar mais impacto visual, e também para reforçar a presença do carro em cena. O vermelho chama atenção, transmite perigo e ajuda a destacar o carro em ambientes escuros ou noturnos, algo essencial para o tipo de atmosfera que o filme constrói, já que ela só ataca à noite. Com o tempo, essa escolha acabou criando um efeito curioso. Muita gente passou a acreditar que aquele modelo sempre foi vermelho, quando na verdade essa versão só existe por causa da obra. Ou seja, o carro mais famoso do filme nunca existiu exatamente daquele jeito fora da ficção. Todo mundo sabe disso. Ao contrário do que muita gente imagina, a escolha do carro em Christine não foi feita por beleza ou prestígio. Stephen King é conhecido até hoje por usar objetos comuns em suas obras, e optou por um modelo que na época era praticamente ignorado pelo público. O Plymouth Fury não era um carro desejado, nem tinha status de clássico. Era apenas mais um carro antigo, entre tantos veículos comuns das décadas anteriores. A intenção por trás disso era justamente evitar qualquer glamour. Em vez de usar um carro já admirado, a ideia era pegar algo banal, quase sem identidade, e transformar isso em uma ameaça. Essa decisão muda completamente a forma como o público reage, porque o medo não vem de algo extraordinário, mas de algo que poderia estar em qualquer lugar. Esse conceito também reforça um dos pontos centrais da história, a transformação. Assim como o carro começa como algo comum e vai se tornando algo marcante, o mesmo acontece com o próprio Arnie ao longo do filme. A escolha de um veículo esquecido acaba sendo fundamental para esse paralelo. Que viagem é essa, véi? Um detalhe pouco conhecido é que a adaptação de Christine para o cinema começou antes mesmo do livro chegar oficialmente ao público. O romance de Stephen King foi publicado em 1983, mas os direitos para o filme já haviam sido negociados, com a compra dos manuscritos pela Columbia Pictures.
bem antes do livro ficar pronto, e a produção já estava em andamento quando a obra chegou às livrarias. Isso mostra o nível de confiança que a indústria tinha nas obras do autor naquele período. Mesmo sem saber como seria a recepção do livro, o projeto foi considerado forte o suficiente para ganhar uma adaptação imediata. Era uma época em que várias histórias de King estavam sendo levadas para o cinema, e Christine acabou entrando nesse movimento. Esse processo também ajuda a explicar algumas diferenças entre o livro e o filme, já que ambos foram desenvolvidos praticamente ao mesmo tempo. Em vez de uma adaptação direta e posterior, o que aconteceu foi quase um desenvolvimento paralelo, com decisões criativas sendo tomadas de forma independente em cada versão. Gambiarra é comigo mesmo, viu? Inicialmente, a Columbia Pictures queria Brooke Shields para o papel de Lee, devido à sua fama obtida após o sucesso do filme A Lagoa Azul, e Scott Baio como Arnie, mas o produtor Richard Cobbett e sua equipe recusaram as sugestões, optando por escalar atores mais jovens e desconhecidos nos papéis. Antes da escolha final do elenco, o papel de Arnie Cunningham chegou a ser oferecido para Kevin Bacon. Na época, ele ainda estava no início da carreira, e chegou a ser considerado para interpretar o personagem principal. No entanto, Bacon acabou deixando o projeto para participar de Footloose, que viria a se tornar um dos maiores sucessos de sua carreira. Com isso, o papel acabou ficando com Keith Gordon, que trouxe uma abordagem mais introspectiva e gradual para a transformação do personagem. Essa mudança acabou influenciando diretamente o tom do filme. A interpretação de Gordon reforça o lado mais contido e progressivo do Arnie, o que ajuda a tornar a transformação mais perceptível ao longo da história. E ainda tem a parte de Carpenter, que não queria dirigir o filme, mas como não teve um sucesso com A Coisa, que dirigiu no ano anterior, topou pegar o projeto mais pelo dinheiro do que por acreditar que seria um filme bom. Eu gosto de dinheiro. Para dar vida a Christine, a produção utilizou diversos veículos ao longo das filmagens, mas não foi fácil encontrá-los. Era um carro com mais de 20 anos, e como sabemos, a cultura americana não tem essa de casar com carro. Além de anúncios em jornais, a produção passou um tempão caçando veículos em lojas, desmanches e até celeiros, um hábito comum dos americanos em encostar carros antigos, já que eles são baratos e não têm muito valor de revenda. Aproximadamente 24 carros foram adquiridos, incluindo modelos Plymouth Fury, Belvedere e Savoy, que eram visualmente semelhantes e podiam ser adaptados. Muitos estavam destruídos, mal cuidados e, com tudo isso, conseguiram montar 17 carros funcionais. Cada carro tinha uma função específica. Alguns eram usados para cenas mais próximas e detalhadas, enquanto outros eram preparados para sequências de destruição, perseguições ou efeitos específicos. Esse tipo de abordagem era comum na época, já que não existia o apoio de computação gráfica como hoje. Durante as gravações, vários desses veículos foram completamente destruídos, o que reforça o caráter prático das produções daquele período. Em vez de simular danos, os carros realmente eram amassados, explodidos ou modificados em cena. Como era comum, após as gravações, os carros foram vendidos em leilões ou foram para ferros velhos, e hoje só existem dois. Um foi restaurado por Bill Gibson, que o resgatou de um ferro velho e o deixou novinho em folha na Flórida. Outro está na Califórnia, sob os cuidados de Martin Sanchez, que comprou e recuperou um dos carros usados nas cenas de ação. Tá falando sério? Uma das cenas mais marcantes do filme é a regeneração de Christine, quando o carro parece se reconstruir sozinho após ser destruído. Pouca gente sabe, mas Carpenter não tinha planejado incluir essa cena de regeneração, mas decidiu acrescentá-la depois que as filmagens já tinham terminado. As tomadas do carro se regenerando foram filmadas já no período de pós-produção, e esse efeito, que ainda hoje impressiona, foi feito de uma forma totalmente prática. Os carros eram preparados para serem comprimidos com sistemas hidráulicos, fazendo com que a lataria fosse amassada de forma controlada. Depois a filmagem foi exibida ao contrário, criando a ilusão de que o carro estava se regenerando. Esse tipo de técnica era bastante engenhosa para a época, e não dependia de efeitos digitais. O resultado é uma cena que mantém um aspecto físico e realista, algo que muitas vezes se perde em produções modernas. O miserável é um gênio! Diferente de outros filmes como Tubarão e Duel, ambos de Spielberg, considerados um dos primeiros que fazem isso, onde o objeto é apenas uma ameaça, em Christine o carro foi tratado como um personagem completo. Ele não apenas se move ou ataca, mas demonstra comportamento. Ao longo da história, o veículo reage a situações, escolhe alvos específicos
e até interfere diretamente nas relações do Arnie, como no caso de Lee. Esses elementos fazem com que o carro deixe de ser apenas um meio de execução e passe a ter uma presença narrativa. Essa construção é reforçada por detalhes, como o uso do rádio, onde toda vez que ele liga, toca uma música que ilustra o momento, e segue com a forma como o carro aparece em cada cena e até o ritmo dos ataques. Tudo isso contribui para criar a sensação de que existe uma intenção por trás das ações. Não me diga. Um detalhe que passa despercebido na maior parte do filme é o uso das janelas completamente escuras da Christine quando ela ataca. Isso não foi só uma escolha estética, teve uma função narrativa muito importante. Em várias cenas, obviamente havia um dublê dirigindo o carro, e essa escolha foi feita não só para isso, mas para dar a impressão de que não havia ninguém ao volante. As janelas escuras ajudavam a esconder completamente o interior, criando aquela dúvida constante: o carro está sozinho ou tem alguém ali dentro? Esse recurso reforça uma das ideias centrais do filme, que é nunca deixar totalmente claro quem está no controle, se é o Arnie, se é o carro, ou os dois ao mesmo tempo. Que diabo está dizendo? Uma das maiores diferenças entre o livro e o filme está na origem de Christine. No livro, o carro é possuído pelo espírito de Roland Libbey, o antigo dono do veículo, o que dá uma explicação mais direta para os acontecimentos. Já na versão dirigida por John Carpenter, essa explicação é removida. O carro já é apresentado como algo maligno desde o início, sem uma origem clara, e muita gente defende a tese de que essa escolha foi baseada no filme The Car, que a gente conhece como Carro, a Máquina do Diabo, lançado em 1977, que tem o mesmo conceito do carro possuído sem explicação da sua origem. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse filme, que eu vou deixar o link nas janelinhas do final para você conferir, ok? Voltando a Christine, essa decisão de não contar a origem do carro no filme muda completamente a experiência. Em vez de uma história sobre possessão, o filme passa a trabalhar com um desconhecido, deixando o público sem uma resposta definitiva sobre o que realmente é Christine. Eu não tenho nada a ver com isso. O corte final de Christine deixou de fora cerca de 25 minutos de material, que expandia bastante a história. Essas cenas incluíam um desenvolvimento maior dos personagens e mudanças importantes na forma como Arnie era retratado. Na versão original, o personagem apresentava um comportamento mais agressivo desde cedo, o que tornaria sua transformação menos gradual e mais direta. Também existia uma subtrama envolvendo Dennis e Lee, que alterava a dinâmica entre os personagens, os deixando mais próximos, com muito mais encontros, inclusive um onde Arnie chega com Christine bem na hora que seu super amigo lasca um beijo em Lee, e explicaria aquela cena dos dois dentro do trator no final, que quando eu vi, achei meio estranho os dois grudadinhos, me dando a impressão que Arnie ia levar um chapéu de corno logo logo, e na cena cortada, comprova que ele levou mesmo. Hey, fuck you! É fato que a remoção dessas cenas ajudou a tornar o filme mais focado e equilibrado, além de reforçar o aspecto trágico da história, em vez de transformar Arnie em um personagem abertamente antagonista desde o início. E aí, você lembra desse filme? Me conta aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história ou curiosidade pra gente relembrar. Tchau!